Deus abençoe os irmãos, amém? O Deus maravilhoso te escolheu, de bênçãos sem medidas te encheu e te chamou de filho da herança. A bênção de Abraão também é tua, a mesma promessa continua. É Deus quem honra a fé e a esperança. Mas todos os que foram escolhidos foram separados e ungidos, enfrentaram lutas e batalhas. Passaram pelo fogo e não se queimaram, atravessaram o mar e não se afogaram, guardados por um Deus que nunca falha. O dia da humilhação irá findar, prepare o coração que a bênção vai chegar. Deus ainda lembra de você, não chore. Promessa passa pela prova, mas no tempo certo Deus aprova. Não pares por aqui, apenas ore. Se Deus te colocou no meio do deserto, pode ter certeza que Ele está por perto. Ele é o teu guardião fiel. Ele ainda tem maná sobrando, da rocha água viva ainda está jorrando. Quem cuida de você é o Deus do céu. Mas todos os que foram escolhidos foram separados e ungidos, enfrentaram lutas e batalhas. Passaram pelo fogo e não se queimaram, atravessaram o mar e não se afogaram, guardados por um Deus que nunca falha. O dia da humilhação irá findar, prepare o coração que a bênção vai chegar. Deus ainda lembra de você, não chore. Quem tem promessa passa pela prova, mas no tempo certo Deus aprova. Não pares por aqui, apenas ore. Se Deus te colocou no meio do deserto, pode ter certeza que Ele está por perto. Ele é o teu guardião fiel. Ele ainda tem maná sobrando, da rocha água viva ainda está jorrando. Quem cuida de você é o Deus do céu. Ele ainda tem maná sobrando, da rocha água viva ainda está jorrando. Quem cuida de você é o Deus do céu. Aleluias! Ele ainda tem maná sobrando. Água viva ainda está jorrando daquela rocha. Jesus é aquela rocha que nos dá água viva. O maná da hora, aquele maná que não estraga, além do véu. Aleluias! Vamos nos pôr de pé, com esse hino vamos estar recebendo a palavra de Deus. Com toda a reverência, com toda a sinceridade diante deste Deus, amém? Vamos cantar o hino santo 413.
Senhor dos exércitos, Ele é santo. De novo, só a igreja. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Graças a Deus. Boa tarde, irmãos, no precioso nome de Jesus. Ele é santo, nosso Jesus é santo, é o provedor. Ele está entronizado entre os querubins. Isso que nós cantamos fala também da visão de Isaías, os serafins rodeando o trono e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Que privilégio é para nós simples mortais poderem se reunir e cantar o cântico dos serafins, dizer que Ele é santo, 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 o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Jesus provedor. Isso é apenas um ensaio para nós cantarmos naquele dia onde tivermos na grande reunião, onde nós o veremos face a face como Ele é. Uma grande multidão entoando o cântico: Santo, 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 o Senhor venceu por nós, por isso nós estamos aqui. Tudo bem com vocês? Vamos ler a Bíblia, Marcos capítulo 10. Versículo 28 até o 30. Marcos capítulo 10, versículo 28 até o 30. Diz assim o texto sagrado: E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Que maravilha, né? Pode agradecer esse Deus? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por uma promessa tão gloriosa como esta, neste entardecer onde estamos reunidos. Lemos a tua palavra e ela é viva e eficaz, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O Senhor conhece a nossa necessidade, e antes mesmo, Senhor, do primeiro louvor ser tocado aqui, Senhor, ser cantado, o Senhor já conhecia, sabia quem estaria aqui e qual a necessidade dos teus filhos. Por isso nós pedimos, Senhor, nesta noite, neste final de tarde, que o Senhor continue nos abençoando,
que possamos, ó Deus eterno, abrir o nosso coração para a Tua palavra e não somente ouvir, Senhor, mas colocar em prática aquilo que o Senhor deseja para nós. É o que nós queremos, Senhor, sair daqui melhores, ser um melhor cristão, um melhor esposo, um melhor pai, um melhor filho, uma melhor esposa. Ó Senhor, nós queremos ser melhores. Sabemos que um dia cantaremos aí na glória, Senhor, na eternidade, como mencionamos aqui no início, mas para isso precisamos do Teu Espírito Santo. O Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Então, toma o controle de nossas vidas aqui, Senhor, toma a direção de tudo. Pai Celestial, cada palavra dita, Senhor, através deste indigno servo, seja completamente guiada pelo Teu Espírito Santo, e como uma flecha penetre o alvo, que é o coração do Teu filho, da Tua filha, Senhor, e possa produzir os frutos que o Senhor deseja. No precioso e santo nome de Jesus te pedimos. Amém e amém. Podeis ficar à vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estive no Morro Grande ontem, fui levar a ceia lá, fui visitar o pastor Edival, ali no sítio, ele estava ali no sítio. Tivemos um bom tempo ali conversando, e ele até estava melhorzinho ontem, mas aí hoje ele já me ligou dizendo que estava com dores novamente, que não ia poder estar aqui. Nós já tínhamos combinado, o senhor... eu vou estar na igreja, mas o senhor prega. Mas aí não deu certo a nossa combinação. Mas, com certeza, futuramente nós vamos ouvi-lo pregar como um trovão novamente. Amém? Continuem orando. Está bem pertinho, a vitória do nosso pastor. Né? Então, maravilha, né? Foi cantado aqui, né? A bênção de Abraão também é tua. Só que para Abraão ser abençoado, para ele ser o pai de muitas nações, para ele receber uma grande porção, ele teve que fazer algo. Vocês lembram o que foi? Abandonar muitas coisas. Abandonar sua parentela, sair da sua terra, abandonar aquelas terras que ele tinha e ir para um lugar onde Deus ia lhe mostrar. Então, é tão interessante que quando nós cantamos, né? A bênção de Abraão também é tua. Sim, com certeza. De todo filho de Deus, toda filha de Deus, toda descendência de Abraão, que agir como Abraão agiu. E eu quero falar um pouco nesta noite sobre o que faria Jesus no teu lugar. Baseando-me na mensagem abandonando tudo. Nós lemos aqui, onde Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições. Então não é assim de mão beijada, né? Deus vai descer do céu e vai te dar tudo. Oh, que promessa gloriosa! Então eu vou ter 100 vezes mais. Maravilha, já estou rico então. Se eu tinha 100 reais no banco, vou ter 100 vezes mais. Se eu tinha 1 hectare de terra, eu vou ter 100 vezes mais. Se eu tinha uma mãe, agora eu vou ter quantas? E ele cumpriu essa promessa. Em pais, em mães. Quantas mães nós temos hoje no Evangelho? Quantos pais, quantos filhos, quantos irmãos nós temos no Evangelho hoje?
mas é com luta, é com perseguição. Mas a parte mais linda que eu acho é esta: e no porvir, a vida eterna. Essa é a parte mais maravilhosa. Então, se você está sendo perseguido, está sofrendo perseguição, há uma promessa de Deus que você terá 100 vezes mais. Mas então vou ser rico então. Não é exatamente ao pé da letra assim, mas com certeza você vai ficar tranquilo, vai ficar sossegado com o que você tem. Se você tinha um tantinho de paz, aquilo é multiplicado, porque você recebeu o príncipe da paz. Você abandonou tudo para ficar com o príncipe da paz. Com o conselheiro, quando você não tem aonde se virar, não sabe o que vai fazer, aí você dobra o joelho, aí tem o conselheiro, tem o consolador, tem o guia, o Espírito Santo que vai te conduzir, né? Veja, aí é tão interessante que Jesus tinha previamente falado sobre casamento e divórcio, no princípio aqui no início do capítulo 10 de Marcos, e depois ele vai discorrendo, aí depois vem os meninos, as criancinhas se aproximam de Jesus, e os discípulos começam então a impedir e a repreender aquelas pessoas que traziam as criancinhas. Mas tem uma coisa interessante, que Jesus diz que aquele que não receber o reino de Deus como um destes meninos, de maneira nenhuma entrará nele. Que interessante, né? As criancinhas não eram tão valorizadas, elas eram cuidadas, mas não eram tão valorizadas na cultura daquele dia, como são mimadas as nossas crianças hoje. Mas Jesus vem e diz assim: aquele que não receber o reino do céu como um menino desse, pode esquecer, não vai entrar no reino. E por que Jesus disse isso? Porque a criança não tem malícia, os meninos não tinham malícia. Se alguém brigava, daqui a pouco eles estavam ali brincando junto novamente, não tinha ambição nenhuma. É isso que Jesus quer de nós. Sem aquela ambição, sem ser aquele ranzinza, né? Não vê, dificilmente se vê uma criança que guarda mágoa da outra, a não ser que ela seja incentivada e ensinada desde pequena a fazer o mal. Mas caso contrário, ainda assim, lá no fundo há uma inocência, uma pureza no coração de uma criança, né? Que coisa, né? Então, quando este jovem aqui se pôs a caminho, foi isso que chamou, que beliscou a consciência de Pedro. Pondo-se um jovem a caminho, correu para ele, pondo-se a caminho, correu para ele um jovem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: guarda os mandamentos. Que mandamentos? Aí Jesus falou os mandamentos. Citou ali 5 ou 6 mandamentos de relacionamento humano. Os mandamentos que Jesus citou não foram nem relacionamento entre homem e Deus, foram relacionamento entre pessoas. Porque Jesus disse: não adulterarás. Deixa eu ver um pouquinho aqui antes. Aqui. Ele, porém, respondendo, disse: mestre, aqui um pouquinho antes, tu sabes os mandamentos: não adulterarás. É contra quem? Contra outra pessoa. Não matarás, é contra quem? Contra outra pessoa. Não furtarás, é contra quem? Contra outra pessoa. Não dirás falso testemunho. Não defraudarás alguém. Honra a teu pai e a tua mãe. Tudo envolvendo humanos, o teu semelhante. Nem um mandamento assim, como o primeiro mandamento: honra ao Senhor teu Deus. Não, Jesus citou para ele esses mandamentos, e aí ele disse: tudo isso eu tenho guardado. Eu tenho feito tudo isso, porque eu quero ser salvo. Eu quero a vida eterna, Jesus. E o que eu tenho que fazer? Aí Jesus olha para ele, e a Bíblia diz que Jesus o amou. Aí o Mombrana vem e diz assim: ele deveria ser uma pessoa branda, ele deveria ser um jovem bem representado, ele deveria bem apresentado, ele deveria ser um jovem de boa aparência,
porque caso contrário, ele deveria ser uma pessoa distinta, porque senão Jesus não o tinha amado. Ele era alguém de presença, ele era alguém que realmente representava ser um grande crente. E ele estava guardando os mandamentos desde a sua tenra idade. Desde quando ele soube que aquilo era certo, ele fez aquilo porque pensava que aquilo ia lhe dar a vida eterna. E ele foi indo, foi seguindo assim, confiando na sua religião. O que os mestres da sinagoga lhe ensinavam, ele fazia, porque ele pensou que a salvação poderia ser alcançada por obras. Mas ele se enganou redondamente quando ele se encontra com Jesus, que era a palavra, o verbo encarnado, e ele então faz a pergunta, porque lá no fundo ele sentiu que ainda faltava algo. Caso contrário, ele não teria perguntado para Jesus: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Se queres ser perfeito, vende tudo quanto tens. Falta uma coisa: vai, vende tudo o que tu tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Puxa vida, um tesouro no céu, que maravilha! E terás um tesouro no céu, e vem, toma a tua cruz e segue-me. Toma a tua cruz e segue-me. Que coisa! Mas ele, de acordo com a Bíblia, pesaroso desta palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Tinha muitos bens. Ele não estava confiando em Jesus. Ele fez a pergunta, mas ele não quis colocar em prática o sermão que ele tinha ouvido. É o que acontece com muitos de nós. Nós viemos na igreja, ouvimos o sermão, sabemos que aquilo é Deus falando conosco, mas muitas vezes nós não queremos colocar em prática aquilo que nós ouvimos. E acabamos desagradando a quem? E nós somos chamados por quem? Para seguir a quem? Temos que tomar a nossa cruz. Foi o que Jesus disse: seguir Ele. Não seguir uma religião, não seguir um homem, mas seguir Cristo. Seguir o Senhor Jesus Cristo. Veja, então a este jovem foi pedido para abandonar tudo, mas ele recusou. Ele não quis se desfazer do que tinha, e de acordo com o que o profeta fala, ele prosperou mais ainda. Ele foi mais próspero ainda. Nós o vemos novamente na Bíblia, aonde Jesus conta aquela parábola daquele homem, que a colheita dele tinha se multiplicado, ele tinha colhido bastante. E ele então disse: o que eu vou fazer? Os meus celeiros não cabem mais tanto alimento, tanto cereal. Então já sei o que eu vou fazer. Vou destruir estes celeiros, vou construir outros maiores, vou armazenar tudo que eu colher, e depois vou dizer para minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, agora come, bebe e folga. Mas uma voz lhe diz: louco, nesta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? O profeta disse: vamos acompanhar ele pela Bíblia para ver aonde vai parar aquela recusa que ele fez em seguir Jesus. O recusar seguir Jesus, aonde foi dar isto na vida deste jovem, que era um mancebo de qualidade? A próxima vez que nós o vemos na Bíblia, é numa parábola que Jesus conta sobre o rico e Lázaro. Aquela voz que ele ouviu: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Aquela voz que ele ouviu, agora se cumpriu na vida dele. Ele não tinha nada preparado, porque ele tinha abandonado aquele que era o caminho para entrar na eternidade.
Porque Jesus é o caminho, como foi falado aqui ontem. Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquele jovem, aquele mancebo de qualidade, ele teve a sua oportunidade diante dele de entrar por este caminho. Vem e segue-me. No entanto, ele virou as costas pesaroso e ficou preso nas coisas que ele tinha, nas riquezas, confiando nas riquezas que ele tinha. Mas agora, Jesus está contando uma parábola entre o rico e Lázaro. E o Lázaro foi levado para onde? Para o paraíso, para o seio de Abraão. E o rico está onde agora? O rico está em tormento e dizendo: pai Abraão, mande ao menos que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e refresque a minha língua. E refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Veja, que coisa. Por uma atitude que ele tomou, ele não quis abandonar o que ele tinha para seguir Jesus. E a pergunta é: e nós? Se fosse pedido para nós abandonar alguma coisa nesta noite, porque a palavra está vindo nesta linha, nós ia abandonar alguma coisa que nós nos apegamos mais do que a Cristo. Porque Jesus não vai pedir que você abandone nada que está em segundo lugar. Ele vai pedir que você abandone alguma coisa que está em primeiro lugar na tua vida. É isso que ele pede para você abandonar. O que está em segundo, se Jesus estiver em primeiro, ele deixa de lado. Ele não diz nada. Agora, aquilo que está em primeiro na minha vida e na tua vida, Jesus está dizendo para nós nesta noite: abandone isto, largue isto de lado e fique comigo. E segue-me. Louvado seja o nome do Senhor. Que mensagem para o culto de ceia, não? Meu Deus. Pediu para abandonar tudo que tinha, tomar sua cruz e seguir, mas ele foi embora triste porque tinha grandes riquezas. Mas Jesus estava... Aí é tão interessante que, veja, nós queremos nos segurar em tudo que podemos e então seguir Jesus. Não é assim que funciona o reino dos céus. Às vezes, Jesus quer que deixemos tudo, assim não teremos nada nos atrapalhando em segui-lo. Eu até estava falando com o irmão ontem. Perguntei por um outro irmão. E ele disse: está trabalhando, é uma bênção. Disse: tá, mas ele não veio no culto. Disse: vamos orar para Deus trocar o horário dele, irmão. Aí ele assim: não, mas agora é porque é safra e o serviço lá é só 3 meses. Tá, mas eu pensei, e se orar para Jesus trocar de serviço e dar um melhor? Não é melhor para a pessoa estar na igreja? E se orar para Jesus trocar o horário, não é melhor para estar na igreja, servindo a Cristo? Mas nós não queremos abandonar nada. Nós queremos ficar onde estamos e continuar seguindo Jesus da mesma maneira que estamos. A bênção de Abraão também é tua, mas Abraão, sai da tua parentela, sai da tua terra e vai para um lugar para onde eu vou te mostrar. Mas nós queremos ser abençoados aonde nós estamos, do nosso jeito. Não queremos abandonar nada. Se for pedido para abandonar certas roupas imorais, o profeta diz nesta mensagem: as mulheres não querem abandonar as roupas imorais, não querem abandonar os jogos de cartas. Elas vão, se reúnem, ficam jogando cartas. Eu estava pensando numa coisa: hoje não precisa mais ter reunião para ter joguinhos de cartas. Não, os joguinhos hoje estão aqui, ó, na palma da mão. Agora, se Jesus pedisse para você abandonar esses joguinhos, jogar na lata do lixo, para ser perfeito e seguir Ele, você jogaria essa porcaria, deletaria isso do teu celular, do teu computador, para ficar perfeito diante de Cristo? Aleluia! Aleluia!
Mas a mulher chega, vai sair de casa, se mete dentro de uma calça apertada que aparece tudo, as nádegas, retratando as partes íntimas, passa na rua, os homens dão uma olhadinha, ela até gosta. Tem que rever esse conceito de cristão, de cristã. Não pode ver uma tesoura que já bate um desejo de cortar o cabelo. Não pode ver lá um instituto que já quer entrar lá e se rebocar e sair de lá transformada. Quem transforma mesmo é o Senhor Jesus Cristo. E é uma transformação de dentro para fora. Não é de fora para dentro, não. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha aqui, olha só aqui, ó. A Bíblia é contra elas: jogar cartas, fumar, beber, usar roupas imorais e então clamar ser um cristão. Se este espírito em você não condenar isto, então há algo errado com o espírito que está em você. Tem algo errado quando coloca essas coisas e o espírito não condena, não ficou legal. Aí vai perguntar às vezes para o marido, né? O marido que não tem um espinhaço de homem nele, é deixa para lá, frouxo. Não fala nada para não ofender a mulherzinha, a queridinha. Daí ela se mete ali e sai por ali, cascavelando, e sai. E os homens olham aquilo, e às vezes até o frouxo ali com a mão dada com a mão na esposa ali, até fica contente quando tem algum homem lá do lado do muro, ou em algum lugar olhando para a esposa dele. Quando passa numa obra, os pedreiros, os serventes, os construtores vão, não só pedreiro, tudo que está na rua passa e fica desejando aquela mulher. Mas se tivesse um homem em casa, ele ia dizer: se tu não tirar essa roupa, tu não sai comigo. Eu não quero que a minha esposa seja uma salsicha na boca de cachorro. Se o espírito que está em você não condenar isso, então há algo errado com o seu espírito, com o espírito que está em você, porque Deus, o qual escreveu a palavra, é a palavra, e a palavra está em você, e ela o condena. A palavra te condena. Quando você diz qualquer coisa, quando você faz qualquer coisa errada, o Espírito Santo vem, a palavra que está em você vem e te condena. Te condena. E você vai ter que ir lá ter uma conferência com Deus. Senhor, o Senhor me perdoa? Senhor, eu agi mal. Senhor, eu não devia ter feito. Agora, que coisa interessante é isso, irmãos. Muitas pessoas não querem abandonar a posição na sociedade. Muitas pessoas não querem abandonar os parentes. Não querem abandonar as coisas do mundo. A Bíblia diz em 1 João 2,15: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então você deve abandonar tudo para seguir a Cristo. Se queres ser perfeito, te desprende de tudo, vem e segue-me. Gente, às vezes é tão fácil nós cantarmos: eu quero seguir Jesus, quero levar minha cruz, quero levar minha cruz. Tão fácil às vezes cantarmos isto. Mas e para carregar a cruz? Um pastor, há 10 anos, que pastoreava uma igreja,
Um dia ele recebeu a visita de um mendigo no seu escritório. Ele estava no escritório, o mendigo bateu na porta, que não era um mendigo, era um trabalhador desempregado, e foi lá. Bateu na porta, e ele disse, mas eu vou ter que atender. Ele estava esboçando uma mensagem para pregar no domingo, era uma sexta-feira. E quando ele olha lá, aquele homem maltrapilho, mal vestido, ele vai lá, desce lá, conversa. Aliás, o homem tocou a campainha, ele vai lá, conversa com o homem e diz assim, o que você quer? Ele diz assim, eu preciso de um emprego. Eu sou tipógrafo e agora os jornais compraram máquinas novas aí, nada contra as máquinas novas, mas eu estou desempregado e eu preciso de um trabalho, você tem? Ele assim, não, infelizmente eu não tenho trabalho. Você pode conseguir um trabalho com alguém aí, falar com alguém aqui nessa cidade, eu quero trabalhar. Ele assim, infelizmente, não posso te ajudar. E aqui vai ser difícil você arrumar um trabalho. Mas que Deus te ajude, que você possa conseguir um trabalho e ficar bem. E o homem virou as costas e foi. Quando chegou no domingo, o pastor está pregando a mensagem dele. Ele está terminando o culto quando o coral começou a cantar. Jesus, eu quero te seguir, quero seguir os teus passos. Encerrou o culto, a igreja riquíssima, uma igreja assim totalmente formal, fria, rica, e aquele homem, aquele que foi visitar o pastor, pedir ajuda na sexta-feira, no domingo estava no culto. E ele então se levanta de lá de trás, debaixo da galeria, e vem no lugar onde está aberto aqui, e ele começa a falar, interessante, eu tenho ouvido vocês cantarem, que querem seguir Jesus. Eu ouvi a pregação falando sobre seguir Jesus, seguir o exemplo de Jesus. E eu me pergunto, que exemplo Jesus deixou? O homem falando, e a igreja quietinha, só escutando. Eu tenho andado por esta cidade procurando trabalho. E a única palavra de consolo que eu ouvi foi do pastor de vocês aqui, dizendo, tomara, Deus queira que você arrume um trabalho e te vá bem. Foi a única palavra de consolo. Aí ele disse, a minha esposa morreu num cortiço aqui há 4 meses atrás. E o cortiço era de um cristão. A minha filha ficou com uma família lá na nossa cidade onde nós morava, porque quando eu arrumar um trabalho eu vou lá buscar ela. E esse homem falou isso e daqui a pouco ele vem para frente mais um pouquinho e diz assim, e às vezes eu me pergunto, o que Jesus faria? Se devemos seguir o exemplo de Jesus, o que Jesus faria no seu lugar? E aquele homem falou aquilo e tombou ali na frente, caiu. Quando ele caiu, o pastor disse, o culto está encerrado. Desceu ali, tinha um médico junto com os irmãos ali na igreja, o médico veio, examinou aquele homem e disse, a vida ainda está nele. Ele não morreu. Aí disseram, vamos levar para casa. Aí o pastor disse, eu tenho um quarto de hóspede lá, eu vou levar ele para casa. Levou aquele homem para casa e ficou cuidando daquele homem. Achou no bolso dele o endereço onde ele tinha deixado a filha. Mandou chamar a filha para ali, mas era um pouquinho distante. A filha demorou a chegar. E durante a semana, então, o pastor ficou direto, dia e noite, cuidando daquele homem. Cuidando. Quando chegou no domingo de madrugada, sábado para domingo, aquele homem morreu. O pastor deixou ele no quarto de hóspede, foi para a igreja para pregar a escola dominical. Não teve tempo nem de preparar o sermão para pregar no domingo. De tanto que ficou ali do lado, estava abatido, cansado. Mas aquilo causou um impacto tão grande nele, no pastor, que ele disse assim, eu preciso rever o meu conceito de cristianismo. O que é realmente seguir Jesus. E então, quando o pastor prega a mensagem, termina a sua mensagem ali, ele diz para a igreja, eu quero conversar com vocês um pouquinho. Todos nós sabemos o que aconteceu aqui no domingo passado. Aquele homem que caiu aqui, que disse aquelas palavras, ele disse, vocês não imaginam o que aquelas palavras causaram em mim.
E agora ele está morto. Quando eu voltar para casa, nós vamos dar sequência ao funeral. A filha dele também chegou, está lá em casa, mas ela chegou 1 hora depois dele ter morrido. E eu queria ver com vocês, queria fazer um propósito com vocês, igreja, ele disse. E aqueles que estiverem prontos para aceitar esse desafio, eu quero fazer um desafio. Antes de nós fazermos qualquer coisa, antes de nós começarmos o nosso dia, por um espaço de 1 ano, nós fazermos a pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Falou isso para a igreja, houve aquele burburinho ali no meio da igreja, e conversar e trocar ideia e tal. Ele assim: quem aceitar receber mais informações, fique aqui na igreja, e nós vamos conversar depois. A igreja estava lotada, ficou 50, mas ficou 50. Daqueles 50, um deles era o diretor de um grande jornal. E ele fez então aquele propósito de 1 ano, ele fazer a pergunta antes de começar a trabalhar. Antes de tomar qualquer decisão, fazer essa pergunta: o que Jesus faria em meu lugar? Diante dessa situação, o que Jesus faria? E ele então, na segunda-feira, foi para o trabalho. E quando ele chega lá no trabalho, mas o pastor no domingo tinha alertado: olha, essa decisão vai fazer com que vocês percam muita coisa. Vai fazer com que pessoas se virem contra vocês, vai fazer com que vocês tenham algum prejuízo, mas se vocês estiverem determinados, Deus é poderoso para restituir tudo. E então na segunda-feira, aquele chefe do jornal, era o dono do jornal, o editor-chefe, foi lá para o seu escritório bem cedo, e antes de começar a trabalhar, ele fez uma coisa que ele não vinha fazendo há muitos anos. Ele dobrou o seu joelho na mesa de trabalho e orou, sinceramente: Senhor, o que o Senhor faria se o Senhor fosse o editor deste jornal? Muitos anos já que ele não fazia isso. E era um cristão. Quantas vezes nós começamos a trabalhar e nem oração nós não fizemos, né? Mas aquele homem fez aquela oração sincera, e daqui a pouco começa o dia, ele abre a porta, vem o assistente dele, que o nome era Clark, entra a porta dentro, faceiro, feliz da vida. Ele disse assim: já temos a matéria para ocupar 2 colunas e meia, 3 colunas e meia do nosso jornal. É a luta de boxe que aconteceu ontem aqui na cidade, e todos os jornais vão falar dela. Nós temos uma grande matéria aqui, senhor Norman. O senhor Norman disse assim: Clark, eu quero te fazer uma pergunta. Será que Jesus cobriria uma luta de boxe se ele fosse o editor do jornal? Aí começam os problemas, não começa? Começam os problemas. Porque o Clark olhou para ele e disse assim: mas senhor Norman, se o senhor não falar nada sobre a luta, o senhor vai perder muitos assinantes. E os anunciantes do jornal também não vão querer um jornal no estilo que o senhor quer levar. Aí o homem também era crente, esse Clark, e ele pergunta: Clark, sinceramente, me responda, você acha que Jesus cobriria uma luta de boxe? Ele disse: eu não creio que ele faria isso. Mas isso era no tempo de Jesus. Mas agora nós não podemos tocar o jornal dessa forma, com um idealismo desses. Ele assim: por que não, Clark? Porque o jornal vai à falência em 30 dias. Assim: Clark, nós não vamos falar uma palavra sobre a luta, e caso encerrado. E assim começou. Daqui a pouco começaram a chegar as cartas. Olha que interessante. Eu achei tão interessante porque os jornaleiros estavam tão acostumados com as notícias daquele jornal, que ele não perdia uma notícia que os jornaleiros, os vendedores de jornal, extra, grande luta que aconteceu ontem, grande luta, e é só comprar o jornal. Só que não tinha falado uma palavra sobre a luta naquele jornal. E as pessoas compravam o jornal, davam uma folhada: ei garoto, que negócio é esse? Você disse que aqui
Tinha cobertura da luta? Não tem nada de cobertura de luta aqui. Daqui a pouco o homem volta para a editoria do jornal, está lá os jornaleiros, os vendedores de rua reunidos ali. Como não tem nada sobre a luta? É o preço que o homem tinha que pagar por ter tomado aquela decisão. E então ele comprou todos os jornais daqueles jornaleiros e diz, daí um daqueles muito espertinhos disse assim, o senhor vai fazer isso amanhã também? Sim, os jornais que vocês não venderem eu compro. Ele era o dono mesmo, mas até quando que ia durar o dinheiro? E daqui a pouco ele recebe cartas de vários assinantes desistindo, não queremos um jornal dessa forma. E então o que é que acontece? Quando ele recebe um homem desistindo, ele veja, aquele homem era um anunciante de bebida alcoólica. Ele pega, estuda o jornal, começa a ver tudo que é anunciante que tinha, de cigarro, de bebida alcoólica, grifa tudo ali, e disse assim, Clark, a partir de agora, quando esses contratos vencerem, desses anunciantes que eu grifei aqui, você não renova mais. Nós teremos que ter um jornal aqui como se Jesus fosse o editor-chefe aqui. Foram perdendo assinante, quase a falência. Só que quando chegou num determinado momento, uma das moças, uma das jovens do grupo de 50, que tinha aceitado o propósito de fazer tudo o que Jesus faria no espaço de um ano, fez também a pergunta. Ela tinha recebido uma herança de $1 milhão e fez a pergunta, Senhor, o que o Senhor faria com $1 milhão? No que o Senhor aplicaria o dinheiro? Só para vocês terem uma ideia, irmãos, ela pegou 500 mil e ofereceu para o dono do jornal. E disse assim, porque ele estava com o intuito de fazer um jornal plenamente cristão, que realmente desse notícia, que não fosse negócio de morte, de estrangulamento, esses negócios todos assim, ia ser um jornal cristão, só mesmo notícias sem sensacionalismo. Agora, e cá para nós? Temos preço a pagar. Estamos dispostos a fazer essa pergunta? O que Jesus faria num culto de ceia? Num culto de quarta-feira, se nós perguntar para Jesus, estou lá em casa, sentadinho numa boa, começando meu dia, pensando o que eu vou fazer. Aí eu pergunto, quarta-feira, Senhor Jesus, o que o Senhor faria? Quando chegar a noite, eu tenho certeza que se você responder sinceramente a pergunta, quando abrir aquela porta, é músico, é diácono, é todos que estão aqui nesta noite, vão entrar por estas portas e vão vir aqui. Jesus faria isto. Viria aqui, intercederia pelo ministério, intercederia pelos outros que estão em problema, intercederia num culto de ceia. Se as pessoas perguntassem o que Jesus faria, ia ter alguma cadeira vazia aqui? Não acredito. Agora, Jesus veio ou não veio no culto? Veio? Jesus está aqui nessa noite? Ou não? Vocês creem na Bíblia? Jesus disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Quem está reunido no nome de Jesus aqui? Então Jesus está aqui, não está? Então ele veio no culto hoje. Na quarta-feira ele veio no culto. Ontem ele veio também. Amém? Até na segunda-feira. 4 é mais do que 3. Mas ele estava aqui. Essa semana, Jesus veio aqui, se colocou aqui para cumprir a sua palavra 4 vezes. E teve aquele que disse que segue a Jesus
e não veio nenhuma vez. Está seguindo o exemplo de Jesus e está seguindo Jesus e não pôde vir nenhuma vez. Por quê? Mora muito longe, tem que pegar barco, pegar avião. Isso é só aqui, ó, o básico, só vir na igreja, mas em casa. Mas se nem na igreja não consegue vir. Bonito é isso, estava em Vacaria de manhã, hoje está aqui. É isso. Se esforça. Parece que virou para o nosso lado o negócio, né? Não virou, gente? Só para beliscar nossa consciência, irmãos. Quando nós for fazer um negócio, vamos perguntar o que Jesus faria nesse negócio. O que Jesus faria amanhã, antes de lavar roupa, dona de casa? Irmão, antes de ir para o trabalho, antes de encarar o mundo lá fora, diante de qualquer situação, diante de uma tentação, jovens e homens, porque hoje a carnalidade está uma podridão só por aí. Só se você colocar venda nos olhos para não ver essa carnalidade sendo oferecida por essas mulheres imorais sem respeito próprio. Porque o produto, quando é muito barato, ele fica assim na promoção. Mas o produto caro, ele é bem embalado. Ele não é oferecido assim à torta e à direito, não. Mas quando vier a tentação, pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Agora que interessante, quando Pedro ouviu aqui falar, quando Jesus fala para aquele jovem rico, depois fala para eles: olha, é impossível, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí tem gente que quer colocar isso para facilitar a porta, aqueles da porta larga, dizer que é uma porta que tem em Jerusalém, que é chamada porta fundo da agulha. Mentira, Jesus quis falar exatamente fundo da agulha, porque é impossível para os homens se salvar. E a palavra grega usada para essa expressão, ela quer dizer exatamente agulha. Não é uma porta em Jerusalém, até porque foi construída depois. Amém? Então é impossível para os homens. Aí o Pedro diz assim: Senhor, e nós que deixamos tudo? Caiu aqui na nossa escritura de novo. O que nós ganhamos, Senhor? O que eu ganho com isso? Aí Jesus, o irmão Branham diz assim, ó, que eles abandonaram as redes, eles abandonaram a sua pescaria, e era a maior pescaria da história da vida deles. Mas eles abandonaram tudo para seguir Jesus. E quando eles perguntaram, Pedro perguntou: Senhor, e o que eu ganho com isso? Pedro estava tão ocupado na obra, seguindo a Jesus já, que ele não teve tempo nem de pensar. Ele simplesmente largou tudo e começou a seguir Jesus. Aí quando ele ouve isso de Jesus, dá um despertamento nele, ele: opa, então e agora, Senhor? Nós que deixamos tudo, o que eu ganho abandonando tudo? O mundo vai zombar de você, eles vão te chamar de todos os tipos de nomes desprezíveis, você será menosprezado e rejeitado, porque como teu mestre foi, assim como os profetas foram também, você será perseguido. Eles perseguiram Jesus. Veja, todos os que vivem piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ele disse: exultai e alegrai-vos, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Isto é correto. Não vá com o semblante descaído dizendo: bem, eu não deveria ter feito isto. Eu penso que eu apenas não posso suportar alguém falar de mim e dizer que sou antiquado, eu sou isto, aquilo outro. Vocês todos deveriam se alegrar e exultar, serem felizes por isto, porque vocês podem trazer reprovação de seu nome e guardando seus mandamentos. Deus não irá de modo algum estar em débito com algum homem. Deus,
Quando você abandona tudo. Dá uma respirada aí. Em outras palavras, não vai ficar devendo nada para ninguém. Aí voltando a Abraão, Abraão deixou alguns acres lá, na terra dele, em Ur dos Caldeus. Mas depois que ele abandona tudo, depois que ele obedece a Deus, Deus chama ele um dia fora e diz assim: Abraão, estás vendo essa terra aí, ó? Tudo isso aqui eu tenho te dado. Valeu a pena ou não valeu a pena? Pedro deixou ali as suas redes, os peixes que ele tinha pegado. Mas olha o que ele ganhou. Abraão, além de ter ganhado toda a Palestina, ganhou todas as famílias, por ter deixado a sua parentela, e ainda mais a eternidade, porque ele foi visto lá. O Lázaro foi visto aonde? Seio de Abraão. No porvir, a vida eterna. Eu não vou mais adiante, quero que os irmãos se coloquem de pé. Agora, falando em abandonar algo, enquanto você está com os olhos fechados. O que Jesus abandonou? Vamos buscar o que Jesus abandonou por nós? Jesus abandonou tudo. Ele tinha um lar no céu. E ele abandonou o seu lar no céu e desceu à terra. E nem mesmo tinha um lugar para repousar sua cabeça. Ele se tornou tão pobre, a tal ponto que ele não tinha nem mesmo uma cama para dormir. Ele disse: as raposas têm seus covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem mesmo onde reclinar a cabeça. Mas o que ele ganhou por isto? Ele foi elevado tão grandemente, que ele teve que olhar para baixo para ver o céu. Ele veio ao mundo e lhe chamaram do nome mais baixo que ele podia ser chamado. Tomou o nome mais baixo. Ele foi chamado de Beuzebu. Disseram que ele é um adivinho, ele é Beuzebu, ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. Ele abandonou o seu lugar celestial e veio para tomar isto, para sofrer isto. Mas Deus lhe deu um nome acima de todos os nomes, que é nomeado no céu, todo nome que é nomeado na terra, a tal ponto que toda família no céu e na terra é chamada de Senhor Jesus. Ele abandonou e foi recompensado. Aqui na terra ele não tinha refúgio, não tinha lugar, não tinha casa, nada pertencia a ele. Mas sabe de uma coisa? Ele se tornou um refúgio para cada um de nós. Deus fez dele um refúgio para toda a raça humana. Ele não tinha refúgio próprio, mas ele é o nosso refúgio. Ele deu a sua força, ele se tornou fraco para que ele pudesse ser nossa força. Ele é nossa força toda suficiente. Nós não precisamos de uma outra força, senão a força do nosso Senhor Jesus. Ele é nossa força, dia após dia. Sem Ele eu cairia. O que mais Jesus fez? Ele abençoou sua própria vida. Ele deu sua vida para salvar a sua e a minha. Ele doou a sua vida para que Ele pudesse então salvar a mim e a você. Ele abandonou a sua própria vontade no Getsemane e ele disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não seja a minha vontade, mas a tua. Quem é que quer abandonar alguma coisa nessa noite por Jesus, pode vir no altar. Quem é que tem coragem de abandonar alguma coisa, pode vir. Quem é que deseja abandonar algo? Senhor, eu estou abandonando isso por Ti, nesta noite. Eu não quero voltar para casa mais com isso. Eu não quero mais ser um hipócrita. Eu não quero mais ser alguém que está servindo ao Senhor e está andando por aí de qualquer jeito. Senhor, toca no meu coração agora.
Você pode orar: Senhor, o que você quer abandonar por Jesus? Teria coragem de você abandonar isso que está sendo o primeiro lugar na tua vida? Que se fosse Deus, se Ele fosse o primeiro, se o Senhor Jesus fosse o primeiro na tua vida, você estava bem mais elevado. Não quer abandonar isso? Esses murmúrios, essas reclamações, fica reclamando o dia inteiro, não quer deixar isso no altar nessa noite? Todos nós temos alguma coisa para abandonar, e aqueles que são corajosos estão aqui nesta noite no altar. Eles estão dizendo: Senhor, eu não quero mais levar isso comigo, eu quero uma vida perfeita. Se queres ser perfeito, toma a tua cruz e me segue. Abandona o seu próprio eu, abandona a sua própria justiça, o seu próprio egoísmo, abandona isso que está te atrapalhando de ter uma comunhão íntima com Cristo. É uma noite de recomeço aqui, é uma noite de abandonar nós mesmos. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Como é que você vai negar a si mesmo dessa maneira? Não tendo nem coragem de dizer: Jesus, eu quero abandonar isso por ti. Você pode orar. Jesus veio no culto, Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui neste altar, Ele está aqui. Aquele que não se tornar como um menino é sem rancor, um menino é sem mágoa, um menino não guarda nada no coração. Nós queremos o céu, não queremos? Nós queremos o céu. Eu quero o céu. Eu quero o toque de Cristo aqui em mim agora. Eu quero o toque do Senhor em mim, porque tem muitas coisas que eu tenho que abandonar nesse altar. O profeta disse: você deve morrer para você mesmo. Você deve morrer para o seu egoísmo. Você deve morrer para essa vida de mentiroso. Conta mentira para todo mundo. Você deve morrer para essas coisas. Abandone a mentira. Abandone esses joguinhos do celular. Abandone esse mau testemunho. Por Cristo. Tome a cruz. O que Jesus faria no seu lugar? Ele não se envergonhou. Ele deixou a glória. Ele desceu por você. E você não tem coragem de dar um passo para Ele. Você não tem coragem de dizer: Senhor Jesus, eu abro o meu coração neste momento para Ti, Senhor. Oh Senhor, aqui estamos nós neste altar. Não há ninguém grande aqui, Senhor. Aqui há humildade suficiente para alcançar a misericórdia do Senhor, para alcançar a Tua graça. Senhor, Teus filhos humildes estão orando neste momento, pedindo, Senhor, como aquele publicano que foi ali, Senhor, e não ficou dizendo: ó, eu sou crente, ó, eu não preciso ir no altar, ó, eu não sou como esse publicano, eu sou um miserável pecador. Aquele publicano dizia. E nós nesta noite aqui neste altar estamos dizendo: Senhor, nesta noite de comunhão, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas. Cada vez que nos iramos, cada vez que ficamos zangados, Senhor, rosnamos como lobos, afugentamos o Teu Espírito, mas queremos ter, Senhor, a natureza do Cordeiro em nós. Queremos o Cordeiro, Senhor, a pomba nos guiando, o Espírito Santo nos conduzindo. E ela não conduzirá o lobo, ela conduzirá o Cordeiro. Ó Deus eterno, no precioso nome de Jesus,
Ouve a nossa oração nesta hora, Senhor. Precisamos de Ti. Somos necessitados da Tua graça agora, Senhor. Não queremos nos levantar deste altar sem ter a nossa resposta nesta noite. Dá-nos força para seguir adiante, Senhor. Ao nos levantarmos daqui, Senhor, queremos ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Não queremos fazer mais nada que entristeça a Ti, Senhor. Oh, Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor. Começamos cantando aqui, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Não há ninguém mais precioso para nós do que o Senhor. Por isso toma a preeminência em nossos corações. Toma o primeiro lugar, Senhor, aqui. No coração de cada um que está aqui neste altar, Senhor, clamando. Pedindo por Ti. Dizendo, Senhor, meu coração é Teu. Meu coração é Teu, Senhor. Não passa de mim sem me abençoar. Meu coração é Teu, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu necessito de Ti, meu Deus. Eu até pensei em Deus. Ajuda, Senhor. Abençoa. Ajuda, Senhor. Fortalece. Fortalece, Jesus. O Teu precioso nome, Senhor. Fortalece, Senhor. Nós queremos viver a Tua palavra na plenitude dela. Não queremos rejeitar a Tua palavra. Queremos estar firme na Tua presença. Queremos o Teu Espírito Santo fazendo a obra completa em nós, Senhor. Como nós Te amamos e precisamos de Ti, meu Deus. Como necessitamos da Tua graça, Senhor. Queremos deixar tudo aqui nesta noite. Ter este coração renovado. Oh, Deus. O Senhor abençoou os meninos que estão, Senhor. O Senhor é o mesmo. Aquele que não se tornar como um destes meninos não pode ver o reino dos céus. Ajuda este pequeno, Senhor. Guarda ele. Ajuda este pequeno, Senhor. Guarda ele na Tua presença, meu Deus. Fortalece este varão. Ajuda ele, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, toca neste jovem, do alto da cabeça à planta dos pés. Tudo nele seja para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Que está esse ancião, Senhor. Meu Deus, um coração humilde, quebrantado na Tua presença. Um grande guerreiro na Tua casa. Abençoa ele, Senhor. Recompensa ele, Pai. Em nome de Jesus Cristo, fortalece ele nesta noite, meu Deus. Que o Teu nome seja glorificado, Pai. Senhor Deus, vaso precioso na Tua casa. Mas o Senhor está fortalecendo, está enchendo, remodulando novamente, Senhor.
renovando as energias, Pai. Em nome de Jesus Cristo, acende novamente a chama nesse coração. E que ele renda, Pai, renda 100 vezes. 100 vezes, Senhor, ele renda, Pai. Ao semear, a semente que cair no coração das pessoas, venha frutificar. Venha encher com o Teu Espírito Santo. Pai, há muitas perturbações, Senhor, muitas preocupações. Mas o Senhor disse, lançando sobre o Senhor toda a ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Ajuda o Teu Filho, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Abençoa este jovem, Senhor. Toda marca do passado seja apagada. Todo clamor no coração, Senhor, aqui nesta noite seja atendido, Pai. Que ele seja cheio da Tua presença, cheio da Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda este jovem, Senhor, que está na Tua presença agora, Pai. Ó Deus eterno, fortalece ele da graça. Ele precisa do Teu Espírito Santo, senão ele não estaria aqui, Senhor, na Tua presença agora. Ele quer mais de Ti, Senhor. E eu rogo para que o Senhor venha encher ele, Senhor, até transbordar, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Este jovem, Senhor, aqui no altar, Pai, ele está morrendo para ele mesmo agora, Senhor. Mas ele vai se levantar daqui com vigor, com força, com o coração fortalecido, deixando as tentações de lado. E Satanás, tira tuas mãos sujas da mente, do coração deste jovem. Não tens direito sobre esta vida, porque foi comprada no Calvário por Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda, Senhor, e abençoa Teu Filho, Pai, em nome de Jesus. Ainda nem que seja com os cabelos brancos, ele possa olhar para trás e dizer: valeu a pena. Valeu a pena ter permanecido naquele momento crucial, quando o Senhor me ajudou. Em nome de Jesus Cristo, ajuda, Senhor, e abençoa em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor enviou a Tua palavra, o Senhor enviou a Tua unção aqui nesta noite. É uma unção, Senhor, de poder para vencer Satanás. O Senhor está fortalecendo essa irmã agora para ela vencer o diabo, Senhor. Eu rogo que o Teu poder, meu Deus, venha tomar esse coração agora, Pai. Todo levante do inimigo, aonde ela colocar a planta dos pés, seja desmascarado, seja lançado por terra. Que o Senhor a abençoe, Pai, em nome de Jesus. Abençoa essa preciosa, Senhor. Ajuda ela, Pai.
Senhor já tem ouvido o clamor. Esse coração já está em lágrimas diante de Ti. Há muito tempo, Senhor. Há muito tempo. Que nesta noite, Senhor, seja dado um basta aqui. Espírito maligno que tem tentado entristecer, trazer tristeza, eu te conjuro agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, o Senhor disse: eu vos dou a paz, a minha paz vos dou. Nesta noite eu coloco as minhas mãos sobre a tua filha, representando a tua mão, e dou a ela a tua paz, Senhor. Que a tua luz resplandeça sobre a vida da tua filha, ali no seu lar, Senhor. Que a luz do Senhor entre ali, penetre ali, Senhor. Todo espírito de tristeza, de depressão, desfaço agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.